Qual a relação entre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, lá do livro do profeta Daniel, com a história dos adventistas do sétimo dia? Alguns afirmam até que a Igreja Adventista do sétimo dia marcou a data da volta de Cristo. Será que isso é verdade? Bem, amigo, e você? Já ouviu falar dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs ou não? Sabe explicá-la corretamente? Bem, para responder questões como essas, vamos visitar um amigo que ele é um bom membro da Igreja Adventista do sétimo dia e já é adventista há cerca de 40 anos, para entrevistá-lo, já que ele conhece bastante sobre o assunto. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à entrevista. Bem, pergunta número 1. Vou pedir ao Gero que se apresente e diga quanto tempo tem de adventista. Meu nome é Jerônimo Pereira Costa, conhecido na igreja como Gero. Tenho aproximadamente 40 anos de adventista. Pergunta número 2. Gero, algumas religiões dizem que a Igreja Adventista do sétimo dia marcou a data da volta de Jesus. Isso é verdade? Não, a igreja adventista não marcou a data da volta de Jesus. Quem marcou a data da volta de Jesus foi um pregador batista chamado Guilherme Miller. Pergunta número 3. Quem foi, então, Guilherme Miller? Segundo Lourenço Gonzalez, através do livro Assim Diz o Senhor, Guilherme Miller era irmão mais velho de 16 irmãos. O seu pai fez parte da Revolução Americana. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1782. Pergunta número 4. Guilherme Miller, ele era pastor? Não. Ele era fiel membro da Igreja Batista. Seu avô e seu tio que eram pastores da Igreja Batista. Pergunta 5. Quando foi que Miller começou a marcar a data da volta de Cristo, então? Segundo Lourenço Gonzalez, Guilherme Miller, no ano de 1818, começou a estudar profundamente a Bíblia. 2 anos após, ele concluiu mais ou menos que Jesus voltaria em 1843. Pergunta número 6. Qual o texto bíblico que mais chamou a atenção de Miller, lá do livro do profeta Daniel? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pergunta 7. Por que Miller achou que a volta de Cristo ocorreria com base nesse versículo de Daniel 8,14? Segundo o livro O Grande Conflito, ou Conflito do Século, escrito pela autora Ellen Goldwhite, como também está escrito no livro de Lourenço Gonzalez, Assim Diz o Senhor. Diz o seguinte: havia uma crença no tempo de Miller que a terra era o santuário. Se a terra era o santuário e seria purificada, certamente só podia ser purificada com fogo, através da volta de Jesus. Miller concluiu
se ele descobrisse o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs e fizesse os cálculos, ele chegaria na volta de Jesus. Pergunta 8. Por que Miller, ou Guilherme Miller, acreditava que as 2.300 tardes e manhãs eram, na verdade, 2.300 anos? Aqui temos dois aspectos. Essa linguagem, tarde e manhã, dada pelo anjo a Daniel, foi tirada do livro de Gênesis, no início da criação. No início da criação, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que uma tarde e uma manhã corresponde a um dia completo. Segundo aspecto, quando estudamos profecias, temos que entender o que é simbólico e o que é literal. Águas, por exemplo, em profecias, quer dizer povos, multidões ou nações. Está em Apocalipse 17:15. Animais, quer dizer, em profecia, reinos ou reis. Está em Daniel 7:17 e 23. Dias, quer dizer, em profecia, anos. Você lembra da história dos espias que está escrito em Números, capítulo 13 e capítulo 14? Apocalipse 17, versículo 15 diz assim: Falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Daniel capítulo 7, versículo 17, diz assim: Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. E no verso 23, então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Números capítulo 13, verso 25 diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E agora em Números, no capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Esse princípio de contagem profética, um dia representando ano, ou princípio dia-ano, ele é aceito por inúmeros teólogos, quando se estuda, todas as vezes que se estuda as profecias bíblicas. Pergunta agora número 9. Então, Gera, você está me dizendo que os 2.300 dias dessa profecia são, na verdade, 2.300 anos? Isso mesmo. Das 2.300 tardes e manhãs simbólicas, na verdade, são os 2.300 anos literais. Pergunta 10. Como Guilherme Miller achou o ano que dava início a essa profecia? No capítulo 8 de Daniel, começa ele tendo uma visão de um carneiro e de um bode. O anjo Gabriel explica o significado dessa visão do carneiro e do bode. Porém, o início das 2.300 tardes e manhãs, o anjo não explica. O anjo só vai explicar no capítulo 9. Vejamos a
explicação do anjo Gabriel sobre o carneiro e o bode, que o Gero falou, que ele tinha explicado, em Daniel 8, versículo 20 e 21. Versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. No versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Permita-me agora fazer um breve comentário a respeito dessa resposta de número 10. Analisando o que o Gero falou, realmente, o anjo Gabriel explicou quem eram aqueles animais, aquele carneiro e o bode. O carneiro, com 2 chifres, representavam o rei da Média, Dario, e o da Pérsia, Ciro. E o bode peludo, com apenas 1 chifre, era o rei da Grécia. Aqui está falando de Alexandre o Grande, que derrotou o Império Medo-Persa. Mas sobre a explicação do início dos 2.300 anos, realmente, o anjo não explicou nada a Daniel. Aqui no capítulo 8, realmente o Gero tem razão. Então, Gero, queria saber, é verdade que o início da profecia das 70 semanas é o mesmo que o início dos 2.300 anos? Eu ouvi falar que era isso. Sim, é verdade. No capítulo 9 de Daniel, o anjo Gabriel é enviado a Daniel para esclarecer e para facilitar o entendimento dessa profecia. O anjo Gabriel separa a parte que corresponde ao povo de Daniel, que são os judeus, do restante da profecia, dos 2.300 anos. Pergunta número 12. Então, isso quer dizer que as 70 semanas foram uma parte tirada dos 2.300 anos? Sim, é verdade. Leia em Daniel, capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos ver o que diz Daniel 9, versículos 23 e 24. No verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vamos à pergunta 13. Gero, você ainda não respondeu a pergunta 10. Como Guilherme Miller achou o ano que dava início a essa profecia? O anjo Gabriel disse que foi desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. Vamos ao texto de Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora vamos ver o mesmo texto na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Agora ouça bem, vamos passar 7 semanas mais 62 semanas a partir do dia em que for assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a chegada do ungido. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída junto com seus muros e suas ruas. Pergunta número 14. E essa ordem, Gero, para restaurar e edificar Jerusalém, foi dada quando e por quem? No livro de Esdras, encontramos 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém.
um de Ciro, outro de Dario e outro de Artaxerxes. Pergunta 15. Por que o ano do decreto de Artaxerxes é tido como ano de início dessa profecia das 2.300 tardes, ou 2.300 anos, como você disse, e não os outros dois, o decreto de Ciro e o de Dario? Porque no decreto de Ciro, em Esdras capítulo 1, e no decreto de Dario, em Esdras capítulo 6, os judeus iniciaram a reconstrução do templo. Porém, foram obrigados a parar por seus inimigos. Somente sob o decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., em Esdras capítulo 7, os judeus conseguiram dar continuidade e finalizar o projeto. Leia Esdras capítulo 6, 14. Pergunta 16. Então quer dizer que o ponto de partida, o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs, bem como o início das 70 semanas, é o ano de 457 a.C., é isso? Isso mesmo. Só temos que lembrar que 70 semanas proféticas é igual a 490 literais. 7 vezes 70 é igual a 490 anos. Pergunta 17. Gero, ao ler os 3 últimos versículos de Daniel 9, parece que o anjo Gabriel divide as 70 semanas em partes. Diga alguma coisa sobre isso. É verdade. O anjo Gabriel divide as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 7 semanas é igual a 49 anos. 62 semanas é igual a 434 anos. 1 semana é igual a 7 anos, que somados dará 490 anos. Pergunta 18. Quem é esse ungido que aparece aí em Daniel 9:25 e que seria morto após as 62 semanas, conforme o versículo 26 diz? Perceba que a palavra ungido começa com letra maiúscula. Isso quer dizer que se refere a Cristo, que foi ungido no dia do seu batismo, no ano 27 da nossa era. Permitam agora, Gero, fazer um comentário adicional a essa resposta de número 18, baseado nos livros que você me orientou a ler. O Dr. Maxwell, que ele é doutor em História Eclesiástica pela Universidade de Chicago, escreveu 2 excelentes livros. O primeiro, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, e o outro, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel. Nova Era não tem nada, tá? É apenas o título, mas são livros de profecia. Esses livros foram publicados pela Casa Publicadora Brasileira. O de Daniel, a sua primeira edição, foi publicada em 1996. Já o do Apocalipse, 2 anos depois, em 98. Nessa primeira edição do livro, que fala das profecias de Daniel, na página 223, eu encontrei o seguinte: a palavra hebraica Messias significa pessoa ungida, e a palavra grega Cristo também significa pessoa ungida, segundo o Dr. Maxwell. Realmente, Gero, você tem razão. A pergunta 19, eu quero dizer o seguinte: então, se a gente calcular do decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas, que são 434 anos, teremos um total de 483 anos. E chegaremos assim até o batismo de Jesus no ano 27, é isso? Isso mesmo. Só lembrando que no ano 457 a.C., até o nascimento de Jesus,
Os anos eram contados em ordem decrescente. A essa altura do campeonato eu fui calcular, partindo do decreto de Artaxerxes em 457, os 483 anos, as 7 semanas, mais as 62 semanas, para ver se de fato chegaria ao ano 27, o ano que Jesus foi ungido ou batizado, como Gero disse. Mas das minhas contas não deu certo. A pergunta 20 então que eu quero fazer a você, Gero, é o seguinte: quando eu calculo 483 menos 457, o resultado dá 26 e não 27. Se você disse que Jesus foi ungido, batizado no ano 27, como é que você explica então esse erro aí? No livro O Santuário, escrito por Lourenço Gonzalez, no capítulo 8, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, está escrito o seguinte: se o decreto de Artaxerxes entrasse em vigor no primeiro dia do primeiro mês do ano 457 a.C., certamente os 483 anos total das 69 semanas terminariam no último dia do último mês do ano 26. Porém, o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém só entra em funcionamento 5 meses após de ser baixado, conforme Esdras 7:8. Assim sendo, os 5 meses terão que ser acrescentados no ano 26. Por exemplo, 31 de dezembro de 26 mais 5 meses é igual ao ano 27, o ano em que Jesus foi batizado, o ungido. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, aliás. Temos um comentário adicional, Gero, a essa resposta de número 20 que você me deu aí. Além da sua explicação, né, você acabou de falar sobre o acréscimo dos 5 meses ao final do ano 26, chegando ao ano 27 depois de Cristo. E encontramos lá no livro de Lourenço Gonzalez, essa sua versão, o livro Santuário, que eu também li, também há uma outra explicação bem plausível lá no livro do Dr. Maxwell, que eu citei há pouco, o livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel. Lá na primeira edição, na página 265, está escrito o seguinte: sua calculadora de bolso está programada para lidar com números cardinais, como 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e não com números ordinais, tais como primeiro, segundo, terceiro, etc. Os anos antes de Cristo, diz Maxwell, e os anos depois de Cristo são números ordinais. E o Dr. Maxwell continua: observa agora que entre o número cardinal mais 1 e o número cardinal menos 1 existe um número 0. E as calculadoras de bolso são programadas e as crianças na escola são ensinadas no sentido de assumir a existência deste 0 aí. Entretanto, entre o primeiro ano após o nascimento de Jesus e o primeiro ano antes do mesmo evento, não existe um ano de 12 meses chamado ano 0. Vamos esclarecer agora o que o Dr. Maxwell queria dizer, relembrando um pouquinho sobre a matemática do ensino fundamental, que eu falei tanto para os meus alunos antes de me aposentar, concernente aos conjuntos. Quando a criança vai à escola, o primeiro conjunto numérico que aprendemos na sala de aula chamava-se conjunto, ou chama-se, né, conjunto dos números naturais. Estão lembrados disso? Que é representado pela letra N maiúscula. Perceba que ele tem início, mas não tem fim. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ou seja, é infinito para a direita. Lembre-se que esses são números cardinais. Agora, a partir do 7º ano do ensino fundamental, a criança passa a conhecer outro conjunto, chamado de conjunto dos números inteiro.
inteiros. Estão lembrados? Representado pela letra Z maiúscula. Perceba que esse novo conjunto não tem início e nem tem fim. Temos os números negativos, o 0 e os números positivos. Z é igual a reticência, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, reticência, ou seja, ele é infinito para os dois sentidos, a esquerda e direita. Para ilustrar melhor, suponhamos que os anos antes de Cristo fossem os números negativos, já que o calendário nesta época era na ordem decrescente, estão lembrados, né? E os anos depois de Cristo, digamos que fossem os números positivos. Mas lembre-se que agora estamos falando de números ordinais. Lembre-se, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Partindo desse raciocínio, o Dr. Maxwell, ele apresenta um diagrama para ilustrar, por exemplo, 10 anos decorridos entre 7 a.C. e 4 depois de Cristo. Vejamos esse diagrama.